Olha, quem já se apaixonou sabe bem como é. Aquela sensação super intensa, né? Quase que tira a gente do eixo. E as fontes que a gente analisou para hoje, elas vão fundo nisso, sabe? Na ciência por trás. Chegam a comparar a paixão com umas substâncias bem poderosas. Exatamente. E fazem uma distinção importante, né, entre essa paixão inicial e o apego, aquela coisa mais estável que vem depois. Isso. Então, a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco na biologia, na psicologia do amor, da paixão, e tentar entender essa conexão meio maluca com recompensa, com o vício, como isso funciona no cérebro, né? Ok, vamos lá. Para começar, a paixão, ela mexe com tudo no corpo, né? Coração acelerado, respiração ofegante, Aham. euforia, dificuldade de concentrar, até fome e sono vão embora às vezes. É uma revolta total. É uma reviravolta total. O que está rolando ali, na verdade, é uma cascata química. Muita coisa acontecendo no cérebro. A dopamina é assim, a grande estrela, né? Uhum. Ligada ao prazer, à recompensa, aquela vontade doida de estar perto da pessoa. Ah, a famosa dopamina. Essa mesmo. E junto dela vem a ocitocina, que já é mais do vínculo, né? E a adrenalina também, que deixa a gente em alerta. O efeito da dopamina é tão forte que ele ativa as mesmas áreas de recompensa no cérebro que, por exemplo, a cocaína ativa. É bem intenso. Nossa, e tem mais coisa acontecendo, né? Não há só dopamina. Não. A química é complexa. Eu li que a serotonina, por exemplo, parece que dá uma caída. E talvez seja por isso que a gente fica com aqueles pensamentos meio fixos na pessoa, sabe? Exato. Uma coisa meio obsessiva às vezes. Lembra um pouco, em alguns aspectos, o toque. E por outro lado, a noradrenalina sobe, várias boas. E tudo isso, claro, acende várias partes do cérebro. Principalmente aqueles centros de recompensa que eu falei, tipo a área tegmental ventral, o núcleo accumbens, que são cheios de receptores para dopamina. Uhum. E o sistema límbico, que é o nosso centro emocional, tá ali a todo vapor. É aqui que a coisa fica, assim, muito interessante mesmo, porque as fontes falam que a paixão ativa literalmente os mesmíssimos sistemas cerebrais que a dependência química, cocaína, opioides. Isso é forte, né? É muito forte. E os paralelos são bem claros, sabe? Pensamento focado só naquilo, desejo intenso de ter por perto. Aquela necessidade, né? Exato. Uma fissura quase. E até rola uma espécie de abstinência quando a pessoa se afasta. Tem uma citação ótima da Ellen Fisher, uma antropóloga, que diz que o amor romântico é uma das substâncias mais viciantes da Terra. Uau! Não que seja uma doença, claro, mas assim, os mecanismos neurais são compartilhados, são muito poderosos. Mas viver nesse pico de intensidade o tempo todo, imagino que o corpo não aguente, né? É um estresse constante. O cortisol deve ir lá pra cima. Pois é, definitivamente não é sustentável. É um estado de alerta, de gasto energético muito alto. Por isso que essa fase, essa paixão avassaladora, ela tem um prazo de validade, digamos assim. Geralmente, dura aí entre 12 e 48 meses. Talvez uma média de 2 anos, por aí. Ah, então tem um limite. Tem. O cérebro, ele se adapta, sabe? Os níveis de dopamina começam a normalizar, a serotonina também volta para o lugar. É uma transição química natural. Necessária, até. Essa, né? Pra algo mais calmo. Isso, exatamente. Entram em cena outros jogadores importantes. A ocitocina e a vasopressina. Ah, os hormônios do vínculo, né? Exato. São eles que assumem o protagonismo. Estão ligados ao apego mais seguro, ao companheirismo, àquela sensação de calma, de segurança ao lado do outro. Funcionam quase como um ansiolítico natural, fortalecendo a conexão. E a intimidade física, o sexo, tudo isso reforça muito essa fase. Libera mais ocitocina, mais vasopressina, fortalece o laço. Tem até uma teoria bem interessante, a da cooptação, que sugere que o amor romântico pode ter meio que pegado emprestado os circuitos neurais lá do vínculo mãe-bebê, sabe? Que também depende muito desses dois hormônios. Faz sentido. E falando em vínculo, para além da química, teve uma discussão interessante que a gente viu, acho que foi numa fonte online, tipo um fórum, diferenciando o amor saudável de um apego que talvez não seja tão bom assim. Sim, essa distinção é crucial. É mais na psicologia, né? Mas super relevante. Nessa visão,
O amor seria uma interdependência. Duas pessoas inteiras, com respeito, que escolhem estar juntas, mantendo a autonomia, mas crescendo juntas. Sinergia, sabe? Uhum. Já o apego, nesse sentido mais negativo, seria mais uma codependência. Muitas vezes baseado no medo de ficar só, ou de suprir carências, mesmo sem ter aquele respeito, aquela sintonia de verdade. Entendi. E isso pode levar a relações complicadas, né? Aqueles ciclos de briga, volta. Exatamente. Ciclos desgastantes. Reforça aquela ideia de ter a sua própria vida, né? Se sentir completa por si só e ver o relacionamento como a fonte colocou, um bônus, algo que soma, mas não é a única coisa que te define. Perfeito. E se a gente amarrar tudo isso, pensando no nosso cérebro, né? O sistema de recompensa, ele evoluiu para garantir a nossa sobrevivência. Ele nos motiva a buscar comida, água, sexo, coisas essenciais, liberando dopamina para reforçar esses comportamentos. Certo. O básico para a gente continuar existindo. Isso. Só que o ponto é que tanto essa paixão muito intensa quanto as drogas que viciam, elas conseguem meio que hackear esse sistema. Elas dão um banho de dopamina no cérebro muito mais rápido e forte do que as recompensas naturais. E aí o cérebro aprende a buscar aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mesmo que não seja essencial para sobreviver, como a comida é. Exatamente. É um atalho para o prazer que o cérebro acaba priorizando. E quais são as consequências disso a longo prazo, desse hackeamento? Olha, com o tempo, principalmente no caso das drogas, mas a gente pode pensar na busca incessante pela paixão também. O sistema pode se desregular. O prazer que você sente com aquilo diminui. E pior, começa a aumentar uma sensação de mal-estar quando você não tem o estímulo. Um vazio, uma irritabilidade. Os cientistas chamam isso de hipercatifeia. Nossa, que termo! Hipercatifeia. E aí a busca não é mais nem tanto pelo prazer inicial, mas para aliviar esse desconforto. E as coisas que antes davam prazer, as coisas simples da vida, parecem perder a graça, sabe? Entendi, é um ciclo complicado. Então tá, a gente passou pela química toda da paixão, aquela intensidade, vimos como ela se parece, assustadoramente até, com o vício em drogas, né? Uhum. Entendemos que isso passa, que há uma transição para um apego mais calmo, guiado pela ocitocina, pela vasopressina e, muito importante, diferenciamos o amor saudável daquele apego mais complicado, da codependência. Exato. Foi uma viagem e tanto pela neurociência e psicologia do amor. E o que fica disso tudo, então? Qual é a reflexão final? Olha, eu acho que fica uma reflexão interessante sobre como o nosso sistema de recompensa, que é tão fundamental para a gente sobreviver, pode ser sequestrado, né? Tanto por um sentimento super intenso como o amor romântico, quanto por substâncias. Isso diz muito sobre a força das nossas motivações mais básicas. E talvez um alerta, né? Sobre os perigos de viver só buscando esses picos de sensação, seja no amor, seja em outras coisas, em vez de cultivar um bem-estar mais constante, mais estável no dia a dia. Uma reflexão para a gente levar.